Olá, minha gente de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Este é um tipo de conteúdo muito sensível, que inclusive pode até prejudicar o nosso canal. Mas eu não poderia deixar de vir aqui trazer as minhas considerações, análises sobre o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é ódio! Isso traz ódio pra nós! Isso traz ódio! Apesar de eu estar residindo na região noroeste, numa cidade muito tranquila, baixo nível de criminalidade, um índice muito pequeno, eu não posso deixar de falar para você sobre o real retrato do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Baixada Fluminense, onde agora acontece esta barbárie institucionalizada sob o discurso de sucesso, segundo o governador miliciano Cláudio Castro. Nós não temos ainda todos os dados completos, nem o presidente, nem nós temos informações da imprensa. Nós vamos ao Rio de Janeiro examinar em loco, verificar qual é o número de mortos, de feridos, quem é que foi atingido efetivamente. A primeira impressão que se tem é óbvio que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, não é? E vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. O nosso compromisso aqui é sempre aprofundarmos os temas de forma muito crítica, responsável, levando um conteúdo que possa, de alguma forma, contribuir para a sua reflexão. Minha gente, o que se desenrola no Rio de Janeiro não é uma política de segurança pública. Diante do que nós podemos agora estar vendo através das redes sociais, das grandes imprensas, que comunicam, que informam, que noticiam uma catástrofe, é a institucionalização da barbárie, sob a gestão de um miliciano chamado Cláudio Castro. Estamos vendo o Estado que, na verdade, está se abdicando de qualquer pretensão civilizatória, confundindo a força, brutalidade com a ordem. Isso aqui é ódio! Isso traz ódio pra nós! Isso traz ódio! Vocês são tudo bom de filha da puta! Não existe país no mundo onde a decapitação de um jovem aqui, ó, que tá aqui em praça pública, seja normalizada. Isso aqui é um santinho político para Cláudio Castro, para entrar na favela aqui com dinheiro, pagar votos, porque eles fazem boca de urna pagando votos da mesma pessoa. Execuções sumárias como justiça. Lembra do Witzel, em cima da ponte Rio-Niterói, quando celebrou o abate de um miliante? O que nós aqui entendemos sobre a ação efetiva do Estado, mas não a naturalização da própria ordem. Ok. O governador Cláudio Castro celebrou a morte de 4 policiais. Sim, ele celebrou de forma indireta a morte de 4 policiais. Declarar que pelo fato de terem abatido quase 100 militantes do narcoterrorismo, o Cláudio Castro atribui um sucesso justamente a essa barbárie. Enquanto o solo fluminense é regado por sangue, ainda que de criminosos, nós podemos afirmar que inocentes, de forma cada vez mais trágica, vão sofrer, e entre eles, policiais. Policiais que são vítimas, inclusive, do próprio Estado. Pessoas que construíram um sonho ao abdicarem de tantas coisas na vida para servirem ao Estado através da segurança pública, já não estão aqui para poderem contar história. A chamada lógica da guerra, uma lógica sustentada por discursos populistas midiáticos, como o que pretende Cláudio Castro, que já planejou ser candidato ao Senado, fugir de certas ações criminais.
quem está falando aqui é alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico. O Cláudio Castro, ele cria uma falsa sensação de segurança para as camadas médias amedrontadas. Ele destrói o tecido social das periferias e comunidades. Ele converte justamente todo esse cenário que nós estamos vendo em territórios de exceção. E aqui, eu não quero aproveitar o caos para falar do meu livro, mas eu tenho que falar do meu livro, O Antagonismo do Estado Divinatório, onde cheguei a versar sobre o caos como exceção, significando dizer o Estado implementando e institucionalizando a barbárie para supostamente dizer-se soberano para estabelecer própria exceção. Se você ainda não adquiriu o meu livro, O Antagonismo do Estado, está na hora. São 300 páginas para você entender este cenário em que o ente soberano, o Estado, estabelece a exceção quando ele é o agente do próprio caos. A Constituição, ela na verdade vai sendo rasgada. Isso porque o Castro, ele traz uma narrativa de enfrentamento, só que ele legitima práticas que violam frontalmente o próprio artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição, que fala sobre arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, inclusive julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que estabelece limites às operações policiais de comunidade. A gente não está dizendo que o Estado, seja lá qual for, não tenha o poder, a responsabilidade e a autonomia para agir no combate ao narcoterrorismo. Não tem nada a ver com isso. Não venham para cá me atacar, falar mais um esquerdista atacando, defendendo. Não estou defendendo bandidos. Eu estou defendendo que o Estado deva, na verdade, tomar uma ação efetiva de forma responsável, técnica e eficiente, sem colocar em risco, inclusive, as vidas de inocentes dessas comunidades e até mesmo dos próprios agentes da segurança pública. O que nós temos visto é o oposto, senhores. O oposto. Nós vimos como o Witzel e tantos outros, o desprezo de Cláudio Castro, as decisões da própria Suprema Corte ainda naturalizando a chacina. E mentindo, tentando atribuir ao governo federal responsabilidade ao afirmar que pediu socorro, pediu apoio. E, inclusive, já saiu uma nota da Gleice Hoffmann alegando que ele ligou, já com o rabinho entre as pernas, pedindo desculpas por ter falado de maneira errada. Interessante. Mas quando o Lula fez uma declaração sobre o nexo de causalidade de ações entre usuários e traficantes, eles disseram que o Lula estava defendendo, traficantes e chamando traficantes de vítimas. Ou seja, o que nós temos, senhoras e senhores, aqui não se trata de ser de direita ou de esquerda, está direita ou esquerda, mas falar de forma responsável, com ações efetivas que envolvem o poder público para a tomada de decisões e enfrentamentos diante desse confrontamento entre uma polícia efetivamente que precisa de todo apoio jurídico, técnico, científico e que atue de forma responsável a não colocar em risco a vida não só de seus policiais, mas daqueles que ali, inclusive, compartilham esse espaço de guerra. É uma barbárie. E a barbárie não se manifesta apenas nas mortes, senhores, de civis, de policiais militares. Nós temos uma crescente letalidade entre policiais, vejam, jovens que estavam agora pensando em iniciar a carreira, como foi noticiado. Pessoas que muito mal vestiram fardas, foram jogados diante de um enfrentamento contra o narcoterrorismo e tiveram suas vidas totalmente ceifadas por irresponsabilidade. A política de Cláudio Castro transforma o policial em bucha de canhão de uma engrenagem política que lucra eleitoralmente com o medo. É isso que ele faz. Enquanto esse governador, se é que se pode chamar de governador, posa para fotos e celebra números manipulados, o Rio de Janeiro está afundando na lógica de uma necropolítica. Ei, Cláudio Castro! Vai tomar no cu! Ei, Cláudio Castro! Vai tomar no cu!
política que decide quem deve viver, quem deve morrer. Ainda que entre os mortos estejam policiais. Essa é a prática e que deve ser denunciada por todos nós. O Estado fluminense opera sobre um paradigma militarizado em que a força substitui a razão e a morte é administrada como instrumento de controle social. E nós não podemos nos silenciar. A segurança pública não se constrói com execuções, ainda mais de policiais, mas com investigação e inteligência, educação, emprego e inclusão. É assim que se fala como o Estado adentra as periferias a estas comunidades. Bari não é um efeito colateral, como Cláudio Castro fez supor. Mas vai morrer, vai ter um efeito colateral em toda e qualquer medida. Bem, é possível, mas quando se há responsabilidade, quando se há eficiência e inteligência, Cláudio Castro governa sob o signo da morte. O Cláudio Castro chama de sucesso, na verdade, uma ruína de um Estado que está descendo cada vez mais ladeira abaixo. O diagnóstico que nós podemos dar como mero estudante de direito, sem total proficiência, claro, técnica, teórica do assunto, mas me avento aqui a poder falar, é que nós temos, na verdade, uma ruptura do Estado de Direito. Nós temos uma celebração de operações com alta letalidade sendo tratada como sucesso. Ou seja, transformando mortes em métrica de gestão pública. O executivo estadual naturaliza números de mortes e traz isso como eficiência. Ele demonstrou a sua incapacidade em resolver os problemas justamente de segurança pública. Se nós estamos diante de uma erosão do princípio constitucional da própria proteção à vida, e aqui, independente de ser do criminoso, da criança que estava soltando sua pipa ou jogando o PlayStation e foi ali atingido, alvejado, ou mesmo o policial militar que acreditou no cumprimento do dever, que estava preparado para enfrentar, na verdade, um conflito onde o narcoterrorismo está muito mais preparado e equipado do ponto de vista de uma infraestrutura do que o próprio policial militar, pois senão ele não seria vítima de algo como ter sua vida ceifada. Instrumentalização política da segurança pública. Operações espetaculares anunciadas como vitórias eleitorais. É isso que Cláudio Castro quer construir. É isso que ele está tentando fazer. Ele não tem preocupação, ele coloca em risco os próprios policiais militares. Conversei com alguns colegas do Rio de Janeiro, inclusive falando da situação que estava no Rio, mudando o itinerário, pessoas deitando dentro de ônibus, a céu aberto, de uma maneira realmente descomunal. É o que foi feito. Com a política da guerra sem planejamento logístico. E eu não estou falando que o Estado não tenha que combater. Eu não estou falando que o Estado não tenha, que a vítima seja, na verdade, o bandido. Eu estou dizendo que a eficiência está na inteligência, no preparo psicológico. É nisso que nós estamos falando, técnico, onde nós vemos mortes de policiais sendo anunciadas como tragédias. Não, são falhas no modelo estratégico adotado por esse que se chama governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É uma vergonha o que nós estamos vendo. É uma vergonha. Um governador vem a público, numa publicação imediata de dados, bate no peito, sabe? E dizendo, foi um sucesso, sem plano de ação, sem inteligência utilizada. É só você provar para mim que houve inteligência utilizada nisso, sabe? É uma vergonha o governo do estado do Rio de Janeiro. E mais, associado aos maiores bandidos da história da política estadual. Sucesso em segurança pública mede-se pela redução de homicídios, pelo aumento da investigação qualificada, reintegração social e pela restauração da confiança do Estado à comunidade. Por isso eu tiro o meu município, a brilhante gestão que é feita pelo prefeito da minha cidade, em parceria com todas as estruturas e entidades da segurança pública, desde a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiro, agentes públicos, Polícia Civil, entre outros. O índice de letalidade, de criminalidade muito baixo. E aí eu pergunto, por que está dando certo?
porque existe um gestor público que sabe como atuar. Não estou dizendo que na minha cidade não aconteça pequenos delitos e aconteça esporadicamente alguns crimes, mas veja, existe uma polícia que atua em total consonância, em total relação direta com a gestão municipal. E isso, veja, muitas vezes sem um apoio efetivamente direto do governo federal. Quer dizer que se as coisas aqui não funcionam, a culpa é do Lula. Se as coisas aqui não funcionam, a culpa é do Cláudio Castro. Não. Nós estamos responsabilizando a forma de gestar a segurança pública e que deve ser, de fato, de responsabilidade daquele que foi constituído. Os meus sentimentos aos familiares que tiveram os seus policiais militares, jovens que sonhavam em viver dando seus serviços a uma causa de proteger e defender, tiveram suas vidas ceifadas por irresponsabilidade de um governante. Se você, na verdade, compreendeu o que eu disse, deixa aqui o seu comentário, pode deixar a sua crítica também, que, se de forma responsável e respeitosa, nós iremos dar destaque. Senta o dedo no like, compartilhe e até a próxima.